Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos começar uma leitura para o signo de Gêmeos, para a área romântica da vida dos geminianos de Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Peço que quem não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo, comente aí o que você achou. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Comentem aqui também que outros tipos de vídeo vocês querem que eu traga para o canal. Vamos começar aqui com o Monólogo, o Oráculo da Lua. O fim de um ciclo se aproxima, Lua cheia em Capricórnio. Certo? Pode estar falando do fim de uma situação específica que você está vivendo, de uma relação, de um problema numa relação, mas pode estar falando também de fim de uma fase, dos tipos de relacionamento que você costumava ter. Com o Oráculo da Deusa Tríplice veio o nascimento da Lua, que corresponde ao arcano da Lua, que traz essa energia, assim, bastante emocional para esse momento, para esse mês. Uma energia de uma certa indefinição também, como se as coisas estivessem um pouco no ar. Tem cartas da cabeça abaixo. Aqui com o Oráculo dos Anjos e Ancestrais, deixa eu ver o que a gente tem. Muito frequentemente eu fico muito dispersa nas leituras de Gêmeos, porque vocês têm energia mental um pouco mais dispersa também. Aí quando eu me conecto com vocês, eu sinto que eu fico um pouquinho mais aérea do que o meu habitual, assim. Veio aqui a Guardiã do Coração, ame e se permita ser amado. Esse meu canal, ele fez 2 anos agora em maio. E é impressionante o quanto as mensagens aqui para Gêmeos, principalmente as mensagens das leituras de amor, vem trabalhando essa questão dessa abertura emocional, da receptividade. Os geminianos com os quais eu falo aqui, com os quais eu me conecto, eles carecem muito desse contato emocional mais íntimo, dessa abertura para olhar com mais carinho e com mais profundidade para as próprias emoções, para os próprios sentimentos, para se permitir viver uma vida plena, de fato, sabe? Você pode ter muitos amigos, você pode ter um trabalho que você gosta, você pode estudar coisas que você gosta, você pode ter uma vida cheia de pessoas e de atividade, mas a parte emocional, o aspecto emocional da vida, ele não deixa de ser importante quando você preenche a vida com essas outras coisas. Essas outras coisas são muito importantes, são ótimas. Mas você também tem direito de viver isso aqui. E até postei hoje um trechinho de Bell Hooks sobre... que é uma lógica que eu mesma já trabalhei na terapia, que outros autores já expressaram de formas diferentes, mas é que a gente precisa viver as relações para aprender a se relacionar.
para melhorar o nosso modo de se relacionar e para, a partir disso, também aproveitar mais as relações. É vivendo, é experimentando, é sentindo que isso cresce, que isso se expande, que isso se desenvolve. Não é fugindo disso. Não é fugindo dessa entrega. Não é fugindo de sentir. Não é tentando evitar. É enfrentando, é encarando, é se propondo, é se vulnerabilizando. E é claro, cada vez você faz isso com mais sabedoria. Porque quando a gente não tem muita consciência, quando a gente ainda é muito iniciante, a gente se vulnerabiliza diante do desconhecido de uma forma muito inocente, desprotegida até. E à medida que a gente vai adquirindo sabedoria, a gente já vai mais preparado. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu sou um ser humano que eu não sei o que é uma trilha. E eu nunca fui numa trilha e eu não sei nada do que eu posso encontrar por lá. E aí eu visto uma roupa normal, um short, uma regatinha e um chinelo e vou pra trilha. Não levo repelente, não levo nada. Vou só eu com essa roupinha. Aí você vai pensar, como é que você vai pra uma trilha vestida desse jeito? Os bichos vão te picar, o calçado não é adequado, a roupa não é adequada, você não tá usando repelente, não tá usando protetor solar. Você tá indo despreparado. Aí você tá indo muito vulnerável. Aí você foi a primeira vez, aí opa, me lasquei. Aí agora eu sei que eu preciso ir com um sapato fechado, com a roupa adequada, usar protetor, usar repelente. Aí, por exemplo, o guia de uma trilha, ele já tem macetes ali, ele já tem um conhecimento que proporciona a ele andar aquele caminho, ir para aquela trilha de uma forma ainda mais preparada do que o visitante que tá indo com a roupinha certa e tal, mas ele não é experiente naquilo, né? Ele foi uma ou outra vez, não é uma coisa que ele faz corriqueiramente. Vou dar um exemplo, inclusive, de uma pessoa que eu conheci. Essa pessoa, ela faz trilhas, às vezes, em lugares diferentes. E aí, numa viagem, ela resolveu fazer uma trilha. Só que ela não conhecia aquela trilha que ela foi fazer. E naquela trilha, naquela época do ano, existiam uns bichinhos, tipo uma infestação de uns bichinhos lá, que picaram muito a perna dela. E aí, ela teve uma reação alérgica e tal, tal, tal. Quer dizer que essa pessoa não sabe ir pra trilha? Não, ela já sabe. Mas naquele contexto ela não sabe tudo. O que é que eu tô querendo dizer aqui com essa história da trilha, né? Pra voltar aqui pro nosso ponto. Você nunca vai estar totalmente preparado para se relacionar. No sentido de que cada pessoa que você se relaciona é diferente. Cada experiência romântica que você tem traz uma camada de aprendizado. Mas, do mesmo modo, a cada vez que você se propõe, que você se permite, você adquire mais sabedoria, mais conhecimento, mais preparo. E aquela caminhada vai ficando mais fácil, vai ficando mais prazerosa. Porque ela já não tem mais tantos desafios. E o que a vida está pedindo aqui é para você se permitir andar essa trilha, andar esse caminho, com o conhecimento que você já adquiriu até aqui. Para que você sinta na pele que, de fato, o caminho é mais fácil hoje do que já foi um dia. Mas eu ainda estou aprendendo. E que bom é me permitir aprender, como vale a pena. Enfim, a energia é bem bonita. E eu gostei da mensagem que veio.
Eu faço muito assim, faço muito essas analogias, né, com outras situações. Eu acho que ajuda a ilustrar, né? Aqui com o tarô mitológico veio a carta do Mago. O Mago é uma carta que fala sobre... É uma carta que me passa a energia de uma pessoa desenrolada. Uma pessoa que... o Mago é uma carta regida por Mercúrio, assim como... né, associada ao planeta Mercúrio, assim como o signo de Gêmeos. Então, tem essa versatilidade e é uma carta que diz: você está preparado o suficiente para andar esse caminho. Você tem as ferramentas que você precisa, materiais, intelectuais, espirituais e emocionais também. Você pode andar esse caminho, você pode viver isso. Você pode iniciar essa nova fase, sabe? Porque tem um elemento muito forte de aprendizado aqui nessa energia que veio inicialmente. Que é assim, não é simplesmente que você... a proposta aqui não é você se abrir para viver exatamente a mesma coisa que você já viveu. Não é se abrir para permanecer num padrão, é pelo contrário. É para se abrir para um novo modo de se relacionar, que você foi aprendendo ao longo do tempo. E quando você olha para trás, para aquela situação na qual você se feriu muito, aquela relação que te fez muito mal, você consegue ver que você não é a mesma pessoa. Simplesmente não é. Por mais que você tenha medo de cometer os mesmos erros, você não é a mesma pessoa. Aqui com o tarô dos momentos místicos veio o 6 de copas, o 6 de paus, o 4 de ouros, o 4 de copas, o 9 de ouros e o 5. O 5 de espadas. Aqui o 8 de paus e o julgamento. Tem algumas situações que você vive que você acaba... Vou expressar assim. É como se você fizesse uma coisa de um jeito que você sabe que não te faz bem, para depois dizer: olha como deu errado. Me abrir, me envolver, não é assim... Sempre me frustra, nunca dá certo. E aí, mais uma vez, deu errado. Não fique alimentando essa narrativa. Porque saia dessa dicotomia do dar certo ou dar errado. A vida é muito mais complexa do que isso. E você sabe. Você sabe que é. Aqui pede para você sair de uma postura assim de julgamento, tanto de si mesmo quanto dessa situação. Não é para você tirar assim, a moral da história. Não é sobre isso, é sobre o que você viveu, é sobre o que você sentiu. Você não se sentiu bem vivendo essa história? Isso não te trouxe bons sentimentos? Isso não te trouxe boas sensações? Isso não te fez sentir vivo ou viva? É sobre isso. É sobre essa entrega e essa capacidade de aprofundar o que você sente sem se perder no que você sente. Você está aprendendo a dominar melhor isso, essa entrega
com consciência, com um certo discernimento. Existe uma insatisfação aqui para alguns geminianos com a solteirice, assim. Às vezes não é próprio, assim, eu vou dizer que não é bem a solteirice no sentido assim, do título, né, do rótulo. Mas no sentido da experiência mesmo, assim, tem uma certa frustração com algo que vocês queriam, que não foi pra frente. Porque é tipo assim, vocês ficam bem sozinhos. E vocês sabem disso, só que não é o que vocês querem. Há um tempinho já. E nessa situação não é o que vocês queriam estar com essa pessoa específica. E aí, ao mesmo tempo que você reconhece que não é uma questão de dependência emocional, que você reconhece que você tem uma vida plena para além do âmbito romântico, você também quer isso. E tá tudo bem. Só que existe aqui um certo apego a como as coisas têm que acontecer, ao que tem que acontecer, a quando tem que acontecer. Para alguns tem uma questão assim, que no fundo, vocês querem estar com alguém que valorize certas características suas que foram muito desvalorizadas na sua infância, na sua criação, na sua constituição de modo geral. Mas que você reconhece como algo valioso. E vocês querem alguém que enxergue isso, que reconheça isso. E quando vocês encontram alguém que parece enxergar isso, vocês ficam muito presos a essa pessoa, a essa ideia. Porque é quase como se essa validação que a pessoa traz sobre essas características que você tem afagasse um pouco o seu ego, sabe? Te validasse, assim, dissesse, não, você não é aquilo de ruim, de errado que disseram. Porque essa pessoa aqui que você acha muito legal está te valorizando exatamente por essas características. Só que percebe que isso aí não é bem critério para você estar se envolvendo com alguém. Você percebe que no momento que você age dessa forma, que aí muitos aqui não se percebiam agindo dessa forma, né? Mas assim, no momento que eu tô falando aqui, que você tá raciocinando aí, e você a coisa tá ressoando, tá batendo. Você concorda comigo que não é muito critério para você se relacionar com alguém, porque você tá pautando a sua escolha numa dor, numa ferida que tá entreaberta ainda. E em vez de curar de fato essa ferida, é como se essas relações que você busca, que você encontra, elas dessem uma sopradinha. Mas a sopradinha ela não vai curar. Porque a ferida ela é profunda. Enfim, é uma leitura bem profunda, bem complexa. Para alguns a mensagem é essa, né? De vocês se abrirem mais, de vocês olharem para essas questões, essas feridas, por uma outra perspectiva e conseguirem se distanciar mais dessa narrativa de tudo dá errado para mim, essa narrativa pessimista. Para quem tá numa relação, alguns aqui que estão numa relação parece que não queriam muito estar. É uma relação que tem tido muitos conflitos, muitas discussões assim, meio sem sentido. E por que são discussões sem sentido? Porque existe uma divergência muito profunda entre você e a outra pessoa.
É como se vocês não se reconhecessem mais, não se identificassem mais. Só que existe um apego aos planos, um apego aos sonhos, um apego ao que vocês construíram. E ao mesmo tempo que existe esse apego, existe uma vontade de estar sozinho, de seguir seu próprio rumo, seu próprio caminho. Deixa eu puxar só mais uma carta preciosa de paus. E alguns aqui vão preferir seguir sozinhos. Pra quem tá bem numa relação, algumas discussõezinhas também, meio sem pé nem cabeça, meio sem sentido, meio sem futuro, trouxeram um certo desgaste, assim, ou então, assim, situações do cotidiano, da rotina, acabaram trazendo algumas discussões e alguns desgastes para a relação. Só que pede para vocês focarem, assim, na estrutura que vocês têm, né, no que vocês construíram, e ter uma postura mais amorosa diante dessa relação, desse momento. É difícil, mas vale a pena aqui, né? Pra quem tá numa relação boa. É o que eu tenho. Eu não vejo... Deixa eu ver. Eu não vejo ninguém chegando na vida de vocês. Mas vamos ver a energia que vem aqui para outra pessoa com quem vocês se relacionaram, estão se relacionando. Quem é essa pessoa? Como ela te vê? Como ela se sente com relação a você? Essa pessoa é uma pessoa que chama muita atenção, uma pessoa muito bonita, pode ser uma pessoa muito carismática também. Ela pode ter alguma posição de poder ou de influência, ou num sentido assim de educação, que acaba sendo de influência também. E ele enxerga vocês como uma pessoa muito bonita, muito inteligente, extremamente inteligente. Mas não só inteligente, uma pessoa sábia mesmo, uma pessoa que tem uma sabedoria, que tem uma sensibilidade também. E uma pessoa muito, como a gente estava falando antes, né? Uma pessoa que tem uma vida muito preenchida, muito plena, assim, de experiências, pessoas, coisas, assim. É como se não te faltasse nada na visão dessa pessoa. E o que ela sente por você é esse sentimento, assim, de construção. Ela enxerga ou enxergava um potencial. Para quem tá numa relação, essa pessoa, ela construiu muito com você e ela quer continuar construindo. Vamos ver aqui nos conselhos, né? O que é que vem com relação a essa leitura aqui pra vocês. Aí, gente, assim, a maneira como a pessoa se sente com relação a vocês não quer dizer que ela vai agir de acordo com o que ela sente, sabe? Às vezes a pessoa gosta muito de você, mas ela não tá disposta. Ou não pode, ou vai viver outras coisas. Nossa, esses dias eu vi uma história que o cara conheceu uma menina no trabalho. E aí, os dois eram solteiros, mas ela era bem nova, assim. Aí, enfim, eu sei que quando ele ia realmente dar em cima dela numa determinada situação, uma pessoa inventou uma mentira que ela, na verdade, tinha um namorado. Aí ele, com raiva, foi e ficou com outra pessoa, que foi a pessoa que contou a mentira. E depois ele descobriu que era mentira, mas já era tarde demais, a menina não quis saber dele. Aí o tempo passou, ele casou, ela teve outras relações também. E aí eles se reencontraram. E o casamento dele já não ia bem. E aí ele decidiu terminar e ficar com ela. E ele disse assim, era o amor da minha vida. E eu tô super feliz agora que eu tô com essa pessoa. Então, assim,
às vezes, de fato, a gente não consegue ter a atitude que a gente gostaria de ter. Mas não quer dizer que a gente não gostava da pessoa. E assim, é triste, chato, mas não tem o que a gente possa fazer, né? O que a outra parte possa fazer. Você tem ali o que a pessoa te ofereceu naquele momento. A gente não pode se apaixonar por um potencial. Essa letra vai ficar enorme. Autenticidade. Eu sou perfeito como eu sou. Você é perfeito como você é. Você não precisa que ninguém fique validando isso. Você não precisa que ninguém te autorize a ser quem você é. Você não precisa que ninguém, além de você mesma, enxergue valor naquilo que você também valoriza, sabe? Em si mesmo. Naquilo que você acredita que é mais valioso em você. Com o oráculo da mulher em total controle de si mesmo, veio The Trailblazer, que fala um pouco sobre os pensamentos que a gente alimenta, sabe? Fala sobre abandonar as expectativas alheias, né? Essas duas cartas de conselho, elas pediram para você se centrar muito em si mesmo, em se valorizar, em se amar, em se reconhecer. Porque no fundo é isso que te abre para amar o outro, é isso que te abre para se vulnerabilizar, é isso que cura as suas feridas. Pare de olhar para as pegadas daqueles que passaram por esse caminho antes de você. Não olhe para o que aconteceu com os outros, para o que funcionou, deixou de funcionar para os outros. Siga o seu próprio caminho, crie as suas próprias pegadas, sabe? É o seu caminho, é a sua vida, para você viver do jeito que faz sentido para você. Mas para você conseguir fazer isso, você precisa cultivar essa autoconfiança, você precisa acreditar muito em você. E para isso você precisa valorizar muito quem você é. Tá bom, geminianos? Espero que tenham gostado. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe e comente. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilismatarot.com.